Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal da iCloud. E para o vídeo de hoje eu gostaria de trazer um tema aqui falando sobre a certificação de arquiteto professional aqui da AWS, né? De toda a minha caminhada ali na busca de conquistar todas as 15 certificações da AWS, sem dúvida a arquiteto professional foi uma das mais desafiadoras, né? Então ela é uma certificação onde exige um grande esforço, né? Porque é uma certificação grande, né? Elas são 75 questões e normalmente os cenários que estão descritos nas perguntas são cenários grandes, né? Envolvendo vários serviços da AWS, tanto quanto as respostas, né? As alternativas das perguntas também tem bastante conteúdo, são respostas grandes e que exige ali muita concentração. É uma prova que tem duração de 3 horas, mas realmente é preciso administrar bem o tempo para ser suficiente para responder as 65 questões, né? Eu considero ela uma das provas mais difíceis ali de todas as que a AWS possui, né? Pelo nível da prova que ela exige um alto nível de conhecimento de todos os serviços da AWS, né? Envolve muito trabalhar com arquiteturas já existentes, né? Projetando melhorias, desenvolvimento de novas arquiteturas, levando em consideração os serviços e o desenho arquitetural com menor overhead, com menor custo, mais otimizado, com melhor performance, combinando melhor custo e melhor performance. Então, realmente é uma das certificações que também tem um grande valor, né, no mercado, na carreira profissional, porque ela demonstra um nível elevado de domínio sobre os serviços da AWS, especialmente na área de arquitetura, mas é uma certificação que exige realmente uma dedicação considerável. Então, eu ali tive que estudar um tempo bem considerável para fazer essa certificação, deu tudo certo, eu consegui passar nela. E apesar de todo o esforço, vale muito a pena que realmente ela agrega muito conhecimento no processo de preparação para fazer a certificação. A gente adquire muito conhecimento estudando todo o material da AWS. Então hoje eu gostaria de trazer aqui, pessoal, o simulado oficial da AWS, né? É uma amostra que a gente tem aqui no Skill Builder. Para quem ainda não conhece, o Skill Builder é a plataforma oficial da AWS de cursos, né? A gente tem ali milhares de cursos, tanto para subscrições gratuitas quanto pagas, né? As pagas têm ali mais cursos disponíveis, laboratórios, games, enfim. Excelente plataforma e é a plataforma oficial de cursos para preparação, tanto para certificação quanto também para aprender a trabalhar, né, com o serviço da AWS. E normalmente as provas elas têm ali um simulado, né, de que algumas questões de exemplo para a pessoa poder praticar, conhecer como que é as questões, qual um exemplo de nível de dificuldade. Então eu peguei aqui da Arquiteto Professional aqui esse simulado gratuito que tem aqui no Skill Builder, que possui 20 questões. Eu gostaria de fazer aqui nesse vídeo, né, comentando as questões para poder passar uma ideia. É muito comum as pessoas me perguntar qual certificação que eu achei mais difícil, né, de todas que eu fiz, e qual a diferença de uma Associate para uma Professional, para uma Specialty, ou até mesmo para Teacher, né, que é de nível fundamental. Então eu acho que mostrando questões do simulado ajuda a ter uma noção mais concreta de que maneira isso é cobrado, qual que é a diferença do cenário de uma Associate para uma Professional. Então hoje eu trouxe essas questões, vou fazer algumas questões aqui, vou comentando para que vocês, para quem tem a intenção de fazer a Arquiteto Professional, ou para quem já esteja se preparando para fazer, tem uma leve noção de como é cobrado essas questões. Eu trouxe aqui no idioma português para facilitar, né? É uma das certificações que tem idioma português na prova, então não vai ser problema para fazer. Eu considero até mais tranquilo para quem não tem o domínio do inglês, é menos uma preocupação. Então vamos começar e vamos ver como funciona. Eu já estou aqui no Skill Builder para agilizar aqui. Vou deixar o link na descrição do vídeo para acessar esse simulado, né? Lembrando que precisa criar uma conta no Skill Builder, caso ainda não tenha. Pode ser um parceiro da AWS ou pode ser um ID Builder da própria AWS ali. Não precisa ser um parceiro também se quiser fazer. Então vamos lá.
Então vou iniciar aqui. Aqui a gente tem as questões, vamos conseguir ver a resposta em tempo real e também tem um cronômetro para a gente ter uma ideia ali de quanto tempo a gente está gastando por questão e quanto tempo para responder todas as questões. Isso ajuda a fazer também um controle de tempo, né? Lembrando que a prova são 3 horas. Para quem não é falante nativo inglês, pedindo o accommodation ganha mais 30 minutos, o que realmente ajuda bastante na hora de fazer a prova. Então vamos lá. Vou iniciar aqui, ele tem aqui umas instruções, vamos começar. Bom, primeira questão aqui. Então, uma empresa executa uma aplicação sigilosa em instância do Amazon EC2 em uma VPC. A empresa quer monitorar e analisar o tráfego de rede em busca de possíveis ameaças. A solução deve ser escalada para acomodar grande quantidade de tráfego de rede. Além disso, ela deve oferecer a capacidade de consultar e visualizar os dados. Então, qual que é a solução atenderá a esse requisito com menor sobrecarga operacional? Como eu tinha falado, pessoal, as questões da certificação da AWS, especificamente aqui da Arquiteto Professional, elas sempre vão trazer esses cenários, né? São cenários de fato reais, situações que acontecem nas empresas ou podem acontecer, e sempre vai ter essa questão. Nesse exemplo aqui, a gente tem como o ponto da questão como resolver esse problema de uma maneira com a menor sobrecarga operacional. O que seria a menor sobrecarga operacional? O que dá menos trabalho. Então, é muito comum nas questões aparecer esse questionamento. Nesse caso, é apenas esse o ponto principal, mas podem aparecer outros, como menor custo, melhor performance e assim por diante. Isso aqui tem uma tendência a nos direcionar para arquiteturas e serviços serverless, justamente pelo fato de serem serviços totalmente gerenciados, o que naturalmente reduz a sobrecarga operacional. Mas aqui é apenas uma dica, não quer dizer que sempre a resposta vai ser um serverless. Tem uma tendência de ser serverless por ele justamente ter uma sobrecarga operacional naturalmente menor. Então dê atenção para isso. Mas então, a dica para resolver as questões que eu costumo usar nas provas que eu fiz é tentar identificar as palavras-chave. Eu acho que isso é até um clichê, né? A gente sempre sabe que tem isso, mas atentar para não ir além do que a pergunta está querendo saber, né? Não ampliar o escopo e nem reduzir muito o que ela está perguntando. Focar sempre no que ela quer. Então vamos tentar achar algumas coisas que podem ajudar na pergunta. Então a gente tem aqui instância EC2 em uma VPC. Não estamos falando nada de região separada, de multi-AZ. Por enquanto não tem isso, é apenas instância EC2 em uma VPC. E aqui está querendo monitorar e analisar o tráfego de rede. Então, todo o tráfego de rede dessa VPC com essa instância precisa ser monitorado. A solução deve ser escalada para acomodar grande quantidade de tráfego de rede, né? A gente já tem a informação de que isso vai ser um volume grande. E a gente deve oferecer a capacidade de consultar e visualizar dados. Então aqui a gente pode entender que a gente precisa de um serviço que capture o tráfego de rede, que possibilite consulta e visualizar esses dados. Então a gente pensa aqui, a gente pode chegar à conclusão que se a gente vai ter que capturar o tráfego, consultar e visualizar ele, eu também provavelmente vou precisar armazenar esse tráfego em algum lugar, porque ele está acontecendo dentro da minha VPC. Então a gente pode partir disso. Então vamos ver o que tem menor trabalho, menor sobrecarga operacional para resolver isso. Então vamos avaliar as opções. A letra A, criar um log de fluxo da VPC. A gente sabe, né, é importante ter esse conhecimento mais profundo de VPC, que criar um log de fluxo é uma forma da gente pegar todo o tráfego que acontece por dentro da nossa VPC. Estou me referindo ao tráfego de rede. Então, o log de fluxo de VPC, o VPC Flow Logs, é justamente para isso. Então, naturalmente, vai me exigir um conhecimento mais profundo de VPC. Então, eu vou pegar esse log, vou publicar o log em uma tabela do DynamoDB. Bom, é possível? É possível, mas não me parece necessário a gente criar uma tabela no DynamoDB para acrescentar um log lá. Eu não sei se isso faria sentido, mas vamos analisar.
usar uma função do Lambda para ler os dados no Dynamo de bstreams e gravar os dados de log em uma tabela do Amazon Aurora. Conectar o banco de dados ao QuickSight para visualizar os dados. Pessoal, não é que essa solução não funciona, ela até é possível funcionar. Então, como que seria isso de uma maneira mais resumida? A gente pega esses logs, a gente teria que usar algum serviço, não está dizendo aqui, mas teria que usar um serviço para capturar esses logs do fluxo ali do VPC, né? Gravar isso no Dynamo. Quando isso for gravado no Dynamo, ele vai acionar o Dynamo Stream e aí vai trigar um Lambda. Esse Lambda vai pegar esses dados, vai gravar esses logs numa tabela do Aurora e depois a gente vai conectar o QuickSight, que é um serviço para poder criar dashboards, relatórios, né? Vai conectar no Aurora e visualizar esses dados. É até possível, mas observaram que está muito trabalhoso. A gente vai ter que criar Lambda, vai ter que jogar no Dynamo, depois a gente vai puxar para a Aurora, depois usar o QuickSight. Está parecendo muito trabalhoso. Então, vamos deixar essa aqui, por enquanto, como não sendo. Segunda opção, usar o Kinesis Data Stream para capturar arquivo de log do Amazon CloudWatch. Usar o Kinesis Data Warehouse para enviar os arquivos de log para o S3. Criar uma External Table, uma tabela externa, para poder usar o Athena para consultar os logs e depois conectar o Athena ao QuickSight para visualizar. Também seria possível, mas aqui a gente precisa conhecer o serviço bem, não tem outra forma. O Kinesis Data Stream é para trabalhar com stream de dados em tempo real. Não me parece ser a situação ideal aqui. Seria um serviço muito poderoso numa situação que a gente não foi pedido que isso precisa ser analisado em tempo real, só diz que precisa ser analisado. E novamente, estou envolvendo vários serviços. Aqui eu tenho o S3 como uma boa opção de armazenamento. De novo, eu tenho o QuickSight para poder visualizar esses dados e eu tenho o Athena para consulta. Até aí tudo bem. Mas eu envolver o Kinesis Data Stream, envolver o Kinesis Data Warehouse, está me parecendo que tem muito serviço, isso vai ficar complexo, embora não disse a respeito de preocupação com o custo, mas isso vai me elevar o custo. Então, também não me parece ser essa aqui. De novo, eu vou criar um log da VPC, vou publicar o log em um Apache Spark, na memória executada em cluster do EMR, né? Conectar esse cluster ao QuickSight para visualizar os dados usando o Spark SQL. Aqui a gente já entrou muito no mundo de ETL, né? De análise, de transformação de dados, porque esse é o papel do EMR, o Elastic Map Reduce, com o Apache Spark. A ideia aqui é a gente estar falando de trabalhar com análise de dados, ETL. E também o Apache Spark aqui, ele é muito usado no Glue, né? O EMR já é mais o Hadoop, que também é a área de análise de dados. Então me parece também que a gente está seguindo um caminho estranho, que não parece fazer muito sentido aqui. Então, não me parece. A gente tem o QuickSight de novo, mas não vejo necessidade de envolver EMR, Spark, não vejo isso. Embora a gente tenha o QuickSight para visualizar, que seria uma solução interessante, e o fluxo do VPC. Então não me parece essa, também vamos deixar. Então sobrou a letra D, mas vamos avaliar se faz sentido. Então, de novo, eu vou usar o log de fluxo da VPC, porque eu preciso, né, capturar ali o tráfego que está ali dentro com a minha instância C2. E se eu quiser, pessoal, apenas uma instância C2, eu consigo filtrar isso pela Network Interface, né, a placa de rede dela. Vou publicar o log no fluxo, o fluxo de log no bucket do S3. Opa, interessante aqui, faz sentido. Eu vou criar uma tabela externa, uma external table, no Athena, para mim consultar os logs. Opa, atendeu, né? Ali fala que a gente tem que consultar. E depois eu vou usar o QuickSight para visualizar os dados. Perfeito, faz todo sentido a solução. Porque aqui já fala aqui em cima, a gente precisa capturar, a gente precisa monitorar e analisar o tráfego de rede em busca de ameaça. Então a gente vai capturar aqui o fluxo de log, né, da VPC, e a gente, como eu disse, a gente precisa armazenar isso em algum lugar, porque como que a gente vai ver isso? A gente não é uma análise em tempo real, não foi pedido isso. Então eu vou capturar, vou colocar no S3, show de bola, porque nada mais vai ser um arquivo de texto, né, é logs. Ou pode ser até em outro formato, mas vai ser um arquivo simples, né.
Depois eu vou criar uma tabela externa. Por quê? Para mim consultar esses dados no S3, eu vou precisar do Athena. E para o Athena conseguir fazer isso, eu vou usar uma tabela externa, uma external table, que é uma estrutura em cima dos dados para que eu consiga fazer consultas SQL, por exemplo, que é o papel do Athena, fazer SQL usando ad hoc. Então, consultas ad hoc. E depois, para mim poder visualizar esses dados, né? E esse visualizar aqui pode ser em dashboard, em gráfico, enfim, de outras maneiras, eu vou usar o QuickSight, o que faz todo sentido. E o porquê disso aqui? Tudo que a gente está fazendo aqui são serverless. S3 é serverless, o Athena é serverless e o QuickSight é serverless. Então a gente vai ter realmente, em comparação com as outras soluções, as que funcionam, um overhead bem menor. Então a gente vai trabalhar bem menos e vai ter bem menos esforço operacional, porque todos os serviços utilizados aqui, eles são serviços serverless, totalmente gerenciados. Então a gente não vai ter esse trabalho. E um ponto que eu esqueci aqui na letra B, eu até esqueci de falar. Aqui a gente, eu falei que poderia funcionar, mas na verdade, olhando bem, talvez não, porque a gente não está capturando o fluxo do VPC, então a gente não teria como pegar tudo que está passando ali. Aí talvez a gente teria que tirar da instância EC2, monitorar, mas não seria o caminho. O ideal seria a gente realmente usar o Flow VPC ali. Então, deixa eu até desmarcar. Então, fica como resposta correta a letra D. Então, vamos confirmar realmente a letra D. E aqui, legal que ele fala, pessoal, a explicação e dá um link aqui para a documentação, para a gente ver mais detalhe. Aqui ele faz um resumo da resposta. Então, aqui, ó, a solução na AWS Manager Service, né? Componentes em servidor que reduz a sobrecarga. Além disso, essa solução é escalável automaticamente. Então, a gente sabe que trabalhou com serverless, toda a parte de disponibilidade, de resiliência, de escalar automático, tudo isso é gerenciado, a AWS cuida, a gente não tem que se preocupar com isso. E também a gente sabe que a gente vai pagar apenas por aquilo que usa. Então, para esse cenário, é essa a resposta. Pessoal, eu vou encerrar esse vídeo apenas com essa primeira questão, que ficou um pouco maior, e aí eu vou gravando outros vídeos para a gente discutindo outra questão. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que possa ter dado uma ideia para vocês de como é. Essa pergunta ela é relativamente uma pergunta de nível fácil, não é uma pergunta complexa, mas que envolve conhecimento aqui de mais de um serviço. Então, pessoal, valeu, até a próxima.